Olá pessoal, vamos a mais um PintaCast gravando sobre informações com franqueados, fornecedores, amigos. Eu sou o Moura, você já conhece. E hoje a gente traz de novo o José, nosso querido franqueado de Belém do Pará, para mais um bate-papo sobre informações da loja. José, muito bem-vindo. A gente queria conversar um pouco mais, José, com você. É um bate-papo mais rápido agora. Um pouquinho do que você sente com um trabalho. Qual é a diferença no teu mercado de trabalhar com você sozinho numa loja e com você com um sócio? Como é que você divide, como é que você trabalha isso? Porque você tem um sócio na vida, na verdade, né? Quase como se fosse irmão que já vem da faculdade, vocês começaram a fazer todo esse trabalho. Então eu queria que você contasse um pouco de como isso começou, até onde está chegando, o que vocês entendem para o futuro do varejo, para o crescimento da sua sociedade, um pouco sobre tudo isso. Bem-vindo, José. Beleza, Moura. Satisfação mais uma vez aí participar do podcast. E com relação a ter um sócio, cara, assim, o que eu vejo, né? Qual o grande valor disso? É um ponto de vista, certo? Diferente do teu, mas que com o mesmo compromisso, certo? Porque o mesmo compromisso que eu tenho, né, com a empresa, ele também tem. E aí a gente foge muito, porque às vezes também a gente não tá com a cabeça muito bem calibrada ali, tá com um pensamento enviesado sobre um determinado assunto, e ter outra pessoa com esse compromisso, com essa responsabilidade também é muito importante. Então muitas das vezes eu tenho um pensamento, tô pensando numa estratégia, tô pensando numa solução para uma coisa, mas aí tem aquela pessoa que te dá aquele puxão de orelha, não vai para esse lado, ou então não, bora junto, ou então vamos. Vocês sentam um de frente pro outro, Exatamente, né? Exatamente, é um de frente pro outro, toda hora. O que eu tô sentindo, ele tá sentindo lá também o que tá acontecendo. E eu trabalho muito com isso mesmo, com essa comunicação, de que todo mundo esteja ciente. Vocês fizeram faculdade juntos, não foi isso? Fizemos faculdade de engenharia civil. E quando você descobriu que ele seria um sócio para você? O Moura, assim, a gente foi ao longo do tempo, né? Mas tem uma história que eu conto pra todo mundo, né? Que quando eu entrei na faculdade, eu sou do interior, não moro hoje eu moro na capital do Pará, Belém, mas antes eu era do interior. Fui do interior para estudar, né, fazer faculdade. E lá na faculdade conheci o Fernando, né? E teve um dia que eu trabalhava com um tio meu, não estava muito satisfeito de trabalhar lá. E um dia na faculdade, a gente saiu depois para ir para um barzinho. E eu estava muito interessado em sair, né, em ter um outro emprego. E aí o Fernando tava por lá, ele já trabalhava no ramo e tudo mais, e eu pedi pra ele uma oportunidade. Pô, Fernando, me ajuda aí. Tô precisando de um estágio, etc e tal. Que legal. Ele me perguntou o que é que eu fazia, né? Na época eu disse que Vocês eram do mesmo ano ou ele... Do mesmo ano, da mesma sala. Ah, tá. O Fernando é mais novo que eu alguns meses aí, eu sou de setembro e de dezembro, da mesma idade. E aí eu perguntei pra ele pô, eu quero uma oportunidade, etc e tal. Ele perguntou o que eu fazia. Eu disse, o que tu sabe fazer, né? Aí eu falei assim, eu falei assim, olha, você mexendo no AutoCAD, né? O Fernando sempre foi um cara muito sincero. Ele falou assim, pô, Zé, então tu vai morrer de fome, cara. Porque isso não é diferencial de nada, etc. Aí ele me disse, né? Eu disse, olha, vai lá fazer esse curso aqui. Chegando lá, conversa com o pessoal também. O mesmo que tu falou aqui, tu fala. E eu tenho certeza que vai conseguir alguma coisa. E foi tiro certo. Eu fiz lá uma semana um curso bem simples. E aí a gente acabou trabalhando no mesmo ramo em empresas diferentes, né? Eu fui trabalhando por um lado, ele foi trabalhando por um outro. E culminou quando a gente estava para se formar, poucos meses, né, antes de se formar, surgiu a oportunidade, ele foi demitido, né, da empresa que ele trabalhava. Caramba, demissão virou oportunidade, não? Que legal. Ele foi demitido e eu tava insatisfeito na empresa que eu tava. E bora abrir a empresa, bora. Aí, meio assim, se ele deixasse eu pensar mais um pouco, eu tinha dado pra trás. Mas na hora que eu disse bora, ele falou, não, já aluguei a sala, bora começar. O contrato tá assinado. Eu falei, então bora. E aí a gente tá hoje aí, tem 6 anos, né, empreendendo junto e 3 E nesse momento, como é que vocês enxergam? Por exemplo, a gente abre uma empresa enxergando o mercado, né? Para não ser suicídio. Vocês já conversavam sobre esse mercado, já entendiam? Isso, como a gente atuava no mesmo setor dentro de empresas diferentes, a gente identificou que a gente tinha capacidade, entendeu? A gente achava, né? Mas graças a Deus, assim, a gente tem até hoje, né, muita energia para resolver problemas, para aprender outras coisas, né?
Então a gente dedicou toda essa energia para fazer o nosso negócio dar certo, certo? A gente, claro, tinha capacidade, sabia fazer o que fazia, só que na vida, quando a gente é empreendedor, todo dia surgem outros desafios, né? E aí a gente vai batalhando, vai conseguindo mais pessoas que ajudem, né, a gente a vencer essas batalhas aí. E estamos aí até hoje. Qual é a perspectiva de mercado? Você sente que você tem a mesma perspectiva de mercado? Eu sei que vocês têm o mesmo carro, inclusive, que eu vi que vocês tinham um carro igual. Eu falei, cara, daqui a pouco são gêmeos, vão casar. Agora ele vai casar, inclusive. Não, ele casou já. Já casou? Ó, que legal, finalmente. É. Mas, assim, porque eu acho que deve ser muito difícil. Eu já tive sócios e eu sentia muita dificuldade porque um ano é fácil. Quanto tempo vocês já estão? 6 anos. 6 anos. Um ano é fácil. 2 anos já não é a mesma coisa. Porque você começa a ter diferença de pensamento, você começa cara, eu quero viver mais a vida, sabe? E eu tinha 4, éramos 4. E o negócio, os primeiros 3 anos, foi muito rentável. E do 4º ano para frente, desabou tudo. Por quê? Porque cada um já estava num pensamento diferente, cada um já estava. E aí pintou um problema e a gente não estava unido para resolver o problema. Como é que você consegue, em 6 anos, manter essa união e não ter problemas de desgaste? Moro, acontece. Eu acho que o grande responsável, assim, eu tenho uma admiração muito grande. O Fernando, acredito que ele também tenha, né? E respeito um pelo outro, saber que cada um tem seus momentos de altos e baixos, seus limites, e a gente vai no meu ponto de vista, eu encaro muito dessa forma. Claro que a gente fica chateado às vezes com coisa que acontece. São coisas, inclusive, muitas das vezes fora do trabalho. Mas a gente tem esse objetivo, cara. Então, a gente tem um bem maior que a gente pretende alcançar, almeja, né? E é essa energia aí que mantém aí... É um casamento, né? É quase um casamento. Eu, inclusive, devo passar mais tempo com ele do que em casa, né? Com a minha mulher. Sim. Então, tem isso. Mas tem dias também que um tá de saco cheio do outro. Eu vou pra uma sala, ele fica lá e aí a gente vai seguindo. E como é que funciona na hora de a gente dividir o que é de cada um? Vocês não têm uma empresa só, vocês têm algum mais. Como é que vocês dividem as responsabilidades e principalmente as cobranças, né? Eu lembro quando a gente esteve lá e a gente bateu um bate-papo com o teu gerente, o Rafael, e com toda a equipe. Isso é alguma coisa que sempre ela é desgastante, né? Por entender, se você é responsável por isso, se der certo é bom pra gente, se der errado a culpa é sua. Como é que lida com tudo isso? Porque a gente não tá falando só de uma loja de tinta, a gente tá falando de uma sociedade, de uma vida. Então, como é que vocês conseguem trabalhar isso muito bem? Por que eu estou te perguntando isso? Porque isso é referência até para os novos franqueados, ou quem já esteja trabalhando, entender o que é bom e o que é ruim, o que funciona e o que não funciona. No teu caso, graças a Deus, é algo de sucesso. Mas a gente tem casos de sociedade que a responsabilidade acabou ficando em cima de um, não deu certo, e a culpa é dele e não da sociedade. Marcelo, assim, eu não trabalho culpando nada. A minha forma de raciocínio, ela não funciona dessa maneira, procurando culpado para erros, tá? Então, inclusive, é uma coisa que eu converso muito com o Fernando, que a gente, um é mentor do outro. Então, um sempre está aconselhando o outro. Então, cada erro... Que é transparente, é muito importante no... Muito importante, muito importante. Isso é transparente também, muitas das vezes é muito difícil. Sim. Certo? E porque, às vezes, tu fica acumulando e sentir isso desgasta, né? Então, ser transparente, ter essa luta diária aí para ser transparente, passar pro outro ali o que tá sentindo, o que tá acontecendo é muito importante. Mas com relação ao erro, né? O culpado, erros e acertos, como eu falo, é muito difícil. Muita gente tem mentor, né? Sei lá, às vezes é o pai, às vezes é o tio. Aconselho, a gente não tem essa pessoa que dá conselhos, é cada um apoiando o outro. Então, muito dos erros aí que acontecem, eu coloco muito na conta do aprendizado. Cara, eu vou aprender isso daqui para que isso não aconteça mais. E eu sei também que é uma carga pesada, às vezes a gente se culpa, existem erros mesmo, mas eu afasto esse tipo de pensamento. Eu acho que não é saudável aí para nenhum negócio, sendo sócio, não sendo sócio, no relacionamento também, eu tento não procurar. Às vezes eu falo muito, puxo a orelha, etc. Vamos lá, mas a culpa é de todo mundo. Entendi. Eu não tenho um lá que é pregado para Cristo, não. Entendi. Eu imagino que não deve ser fácil, porque a gente está falando de algo que
por exemplo, é de vocês dois, mas envolve um grande investimento, tanto financeiro quanto emocional, quanto pessoal, e é uma maneira que você tem também que a sustentação da sua família, da família deles, de tudo que vocês estão investindo, das pessoas que trabalham para vocês, e as pessoas olham para vocês como referência também. E sempre tem aquela questão de quem é responsável pelo quê. Essa divisão foi fácil de fazer? Moura, foi acontecendo com o tempo. Tem horas que você me chama de Marcelo, tem horas que você me chama Moura, eu fico preocupado quando você me chama de Moura, mas tudo bem. Não, tranquilo. Tá bom. Assim, a gente foi estabelecendo isso ao longo do tempo. Foi natural. Natural. Eu tenho tolerância a certos assuntos que o Fernando não tem. Em contrapartida, o Fernando também tem tolerância a certos assuntos que eu não tenho. Assim, e tanto é de paciência para resolver aquilo, quanto para digerir, certo? Então, a gente foi dividindo, foi segmentando, né, isso daí ao longo do tempo, até que na loja foi mais natural. Tem algumas coisas que eu já consigo ir gerenciando melhor, e o Fernando também outras, dentro da loja que ele consegue gerenciar melhor. Na construtora, que já foi um pouco mais difícil, porque a gente assim, da mesma área, do mesmo ramo, tem a mesma formação, então ao longo do tempo, acho que aí já foi mais por aptidão mesmo a determinados assuntos que a gente foi segmentando. Chegou um determinado momento que eu falei, cara, não dá pra gente fazer a mesma coisa, nós dois como sócios fazer a mesma coisa, porque tá dando problema, porque eu resolvo isso desse jeito, eu resolvo desse outro jeito, tá dando problema. Vamos segmentar. E aí ele mesmo falou, cara, eu assumo essa responsabilidade. Eu também falei, olha, essa outra responsabilidade aqui eu assumo. Mas até hoje ainda existe interferência e tudo mais, a gente tenta lidar de uma forma melhor, mas a gente já conseguiu amadurecer muito. Legal, isso é importante, isso é importante. Cara, queria te agradecer muito, eu sei que é um assunto um pouco delicado a gente falar, mas ele é referência pra gente, porque como vocês funcionam e funcionam bem, é sempre bom a gente entender quais são os principais pontos de uma sociedade. É um assunto que a gente não tinha na Pintamundi e agora a gente tem, graças a você. Obrigado de coração mesmo. Você quer deixar algum recado, quer deixar alguma coisa? Queria agradecer a todo mundo também que está assistindo o nosso programa. A intenção é a gente construir uma plataforma onde sempre a gente possa trazer o melhor para vocês. Você quer dar uma... o que eu posso pedir? Me fala uma coisa que é muito importante para você numa sociedade, que é muito importante num casamento também, que é para manter a coisa saudável. O que você sente? Marcelo, assim, uma coisa que é muito sensível para mim é a palavra, certo? A palavra, muitas das vezes a gente tem um contrato, tem assinado, cada um tem sua responsabilidade, mas eu acho que a palavra de que uma pessoa dá para outra, ela tem que ser seguida, certo? Isso é uma coisa que eu levo assim muito a ferro e a fogo. Então, se eu assumir um compromisso, dei a minha palavra com relação àquilo, ela tem que ser cumprida, ela tem que ser feita, e se a pessoa não der conta, que ela seja transparente e diga, olha, eu não dou conta, eu não estou conseguindo, bora, me ajuda, bora resolver. Isso aí para mim é muito importante. Perfeito, perfeito. Beleza? Obrigado, meu amigo. Obrigado demais. Vai, João. É isso, gente. Obrigado. Até a próxima.